Então, galera, a gente tava lá em Pirapora fazendo um trabalho evangelístico lá com o pessoal de lá que a gente sempre faz. A gente separa em pequenos grupos, né? E aí a gente vai fazendo a caminhada, escolhendo as casas que a gente vai. E aí a gente parou numa casa lá que tinha uma mulher. E aí essa mulher convidou a gente pra entrar, tudo mais. Lá o pessoal é bem receptivo, eles já estão acostumados com a gente. E aí a gente entrou na casa dela, oramos por ela e tal. O importante é que vocês gravem que essa foi a primeira casa que a gente foi. A gente orou pela mulher, a gente orou pra uma mulher que estava doente lá. Mas nada aconteceu muito, mas os planos de Deus são mais altos que o nosso. Então a gente ficou em paz e saiu. Aí a gente continuou andando e a gente subiu numa casa e tinha um senhor. E aí a gente perguntou pro senhor se ele precisava de alguma oração, tal, como a gente sempre faz. E aí ele falou que ele tava com dor nos olhos, ele tava com uma pinicação nos olhos, o olho tava ardendo e ele não conseguia olhar pro sol, diretamente pro sol. E aí a gente perguntou se ele podia orar por ele, ele falou que sim. Aí a gente orou por ele e tal. E aí eu falei, e aí, tá doendo? Como é que tá? Melhorou e tal? Aí ele falou, ele lacrimejou assim, e aí ele falou, não, tá, sem falar muita coisa, tá ligado? Eu não acreditei se melhorou ou não. Mas ele falou que acredita que melhorou, eu tenho fé no meu Deus, então melhorou. Aí a gente perguntou, ardeu, parou de arder e tal, não sei o que. Ele falou, não, parou e tal. Eu falei, olha pro sol. Aí depois o rosto assim pra fora da casa dele, olhou assim em direção ao sol e tal. Falou que não tava doendo mais e glória a Deus, Jesus curou ele. Isso foi maravilhoso. Aí a gente continuou subindo e tal. Aí chegou uma hora, sempre que a gente vai pra Pirapora, só pra vocês saberem, a gente fica em dúvida, vamos pra lá, vamos subir, vamos descer, vamos pra esquerda, vamos pra direita e tal. Aí eu falei assim, eu tava eu e mais 2 amigos meus, eu falei assim, vou pegar essa pedra aqui, peguei a pedra. Orei pela pedra, falei, Deus, essa pedra aqui foi você que fez. Eu vou jogar ela no chão, pra onde ela cair, em direção que ela cair, a gente vai. Joguei ela no chão, ela caiu pra cima, pra gente subir a rua. Aí a gente subiu a rua e fomos no mercadinho. Nesse mercadinho tinha uma mulher que ela frequentava a igreja e tal. Só que um amigo meu que tava comigo, ele sentiu que Deus queria ter um relacionamento mais profundo com ela. Porque ela só frequentava a igreja, mas na casa dela ela não exercia aquilo que a Bíblia diz pra nós fazer. E aí a gente orou por ela, ela se sentiu super bem, super aliviada, sabe quando você sente que saiu um peso das suas costas? Foi assim que ela falou pra gente que se sentiu, e aí a gente orou pra ela renovar a aliança dela com Jesus, e ela fez isso, ela aceitou Jesus novamente, ela renovou a aliança dela, e isso foi maravilhoso. Aí a gente começou a descer de novo, a gente ficou em dúvida de novo do caminho, aí eu peguei a pedra de novo, soltei a pedra direcionou pra cima de novo. Aí a gente ficou naquela incredulidade e tal, mas fomos, né? A gente tinha orado pela pedra, a pedra de Deus, então vamos seguir a pedra de Deus. Aí a gente subiu de novo, passamos de novo pelo mercadinho da mulher, mas não falamos com ela, e a gente chegou numa casa. Nessa casa atendeu um jovem, atendeu a gente, e aí a gente perguntou se a gente podia orar por ele, se ele precisava de alguma coisa e tal, e ele falou que podia. Só que eu não estava muito satisfeito, e eu perguntei se tinha mais gente dentro da casa, porque eu queria orar por todo mundo. Aí ele falou, tem meu pai e meu irmão. Aí eu falei, vê lá com ele se a gente pode entrar lá e orar por ele. Aí ele desceu e tal, e depois voltou falando que a gente podia. A gente entrou na casa dele, e aí a gente perguntou pro pai dele se ele precisava de uma oração. E aí o pai dele falou que precisava, porque ele estava com uma dor na nuca e na parte de cima da cabeça, assim. Ele estava com essa dor desde o dia anterior, no caso. Ele tinha tomado 2 injeções já, só que não tinha melhorado. Aí a gente perguntou se a gente podia orar por ele, ele falou que sim. Aí a gente orou uma oração bem básica, sabe, gente? Sem inventar muito, falando, Jesus, declaramos cura 100% agora sobre a vida do teu filho, que ele seja curado, que toda dor se caia por terra agora, que o teu reino venha sobre a vida dele. E a gente terminou de orar, quando a gente chegou lá, ele tava com um semblante de cansado, sabe? Com um semblante de triste. A gente terminou de orar, o semblante dele mudou, ele tava feliz, ele tava lacrimejando, assim. E aí a gente perguntou, e aí, melhorou? Ele, cara... E ele não tinha palavra, ele não sabia o que falar. Porque a dor tinha simplesmente sumido. E aí a gente ficou insistindo pra ele falar, ei, melhorou? E aí ele ficou assim, com a cara dando um sorriso meio, sabe? Meio desconstrangido. E aí a gente pôde ver a bondade de Deus sobre a vida daquele cara. Porque ele ia na igreja, só que aí por acontecimentos que ocorreram na igreja dele, ele se afastou, porque pessoas machucaram ele. Mas é muito importante a gente frisar aqui, apesar de ser um vídeo de testemunho, eu tenho que falar isso, que quando a gente vai pra uma igreja, quando a gente busca a Deus, a gente não pode olhar pros homens, porque se a gente olhar pros homens, a gente vai se frustrar. A gente tem que sempre olhar diretamente pra Deus e buscar o reino de Deus. Aí a gente continuou naquela casa e tal, e aí o jovem pediu pra gente orar por ele por emprego e tal, e a gente crê que na próxima vez que a gente voltar lá, ele já vai estar com emprego, em nome de Jesus. Aí a gente terminou de orar lá, a gente saiu daquela casa, e aí, da mesma forma que a gente orou pela mulher do mercado renovar a aliança, um dos meus amigos que estavam comigo, ele falou que sentiu da gente voltar naquela primeira casa que eu falei pra vocês, pra fazer essa mesma oração pela mulher. E aí a gente desceu tudo a rua e chegou naquela casa, e a gente chegou lá, a mulher tava fumando. E aí a gente falou,
a gente voltou aqui porque a gente sentiu de voltar aqui, falar com você de novo. Ela, não, pode entrar, tá, pode entrar. E aí o meu amigo falou que sentiu de orar por ela, pra ela renovar a aliança dela e tal. E aí ela falou, não, sim, é verdade, que eu tenho que voltar pra igreja e tal, que aí as coisas vão fluir, não sei o quê. E aí a gente fez essa oração pra ela renovar a aliança dela, e ela fez essa oração, foi lindo. E ela chorou também. E aí ela falou pra gente de um filho dela, que um filho dela tava com pensamentos de se matar, que ele já não queria mais saber de nada com nada, que ele só queria... que ele nem queria viver, na real. Só que nessa hora que ela falou do filho dela, ele não tava lá. E aí quando a gente terminou de orar por ela, o filho dele chegou na casa. E aí a gente foi e falou com ele, e aí conversamos com ele, perguntamos pra ele se ele queria uma oração, se ele precisava de alguma coisa. E ele simplesmente virou pra frente e falou, não, a gente não quer. Aí eu falei, bom, então tá bom, E aí eu, por um instante eu falei, não, vamos embora, ele não quer, não vão incomodar ele, porque meu papel aqui não é ficar incomodando as pessoas, é falar de Jesus, se elas não querem receber, é problema delas. Mas aí depois eu pensei assim, eu vou tentar conversar alguma coisa com ele, quem sabe ele se abre, e aí a gente ora por ele. Porque o que é importante quando a gente vai fazer um evangelismo? Não é a gente chegar lá e meter o crente, falar, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Muitas vezes a gente tem que deixar de ser um pouquinho crente e falar uma linguagem mais do mundo para que as pessoas, pra gente ganhar uma confiança das pessoas, e aí sim a gente pode colocar Jesus na conversa. Então eu falei, mano, e aí, o que você gosta de fazer? Aí ele, eu gosto de jogar bola, não sei o que. Eu falei, mano, e aí, você tá treinando, você tá se esforçando? Porque eu tenho certeza que se você se esforçar, você consegue. Aí ele, não, eu treino e tal. Eu falei, você treina quantas vezes por dia? Não, eu treino segunda, quarta, sexta. Aí eu falei, não, da hora, e na escola, como é que você tá? Aí ele falou, não, tamo indo aí, tô no primeiro, não sei o que. Aí eu falei, tem que estudar, hein, tem que estudar bastante e tem que se esforçar muito no futebol, porque não sei o que. Aí desenvolveu esse pequeno laço de afinidade com ele. A gente falou, não, então beleza, é isso aí, tamo indo embora. Quando a gente virou pra ir embora, ele falou, não, mas se quiser orar por mim, pode orar. Vocês estão entendendo a magnitude do negócio? Ele não queria receber uma oração, mas quando a gente desenvolveu essa linha de afinidade, foi esse mínimo, ele aceitou uma oração, ele se abriu pra gente. E a gente orou por ele, a gente orou pra que ele tivesse mais esperança na vida, que ele tivesse mais sabedoria, que ele pudesse ter mais concentração nos estudos, que ele pudesse se esforçar bastante no futebol. E a gente crê que ele vai ser o novo Neymar aí da próxima geração. E foi basicamente isso, meu dia em Pirapora, galera. Espero que vocês tenham gostado. Testemunho é muito importante para que a gente possa reavivar a fé dos nossos próximos, né? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho, redes sociais, Facebook, Instagram, e compartilhe isso aqui para todo mundo, porque o poder de Deus é real. O Espírito Santo habita dentro de nós e nós temos poder, entendeu? E vai espalhar o evangelho aí.